É. Doutor, por gentileza, Vamos por aqui por enquanto. falar de maneira imediata, Aí. pode dar prosseguimento e iniciar o trabalho. Boa noite, pessoal. Agradeço as palavras do Dr. Gustavo, da doutora Jéssica. Agradeço especialmente o convite para fazer essa apresentação hoje aqui para os colegas. Um formato bem democrático, de um bate-papo aqui. É uma questão que está bem alta aí nos nossos condomínios. E vamos lá, vamos falar sobre sistemas de abastecimento de veículos elétricos em condomínio. Eu vou abrir um slide aqui e vou falando e lendo, fazendo essa apresentação aqui. Quem tiver dúvida, a gente pode mandar questionamentos e a gente vai pontuando. O título da palestra, da apresentação, Questões Jurídicas, Segurança e Boas Práticas inerentes ao Sistema de Abastecimento de Veículos Elétricos em Condomínio. Meu nome é Flávio Daniel Thyssen, sou advogado aqui inscrito na OAB de Santa Catarina desde 2003 e alguns anos depois de formado, já em 2006, já comecei a trabalhar com condomínios, então já é de longa data que venho atuando nessa área, né? Que é a área que todos nós trabalhamos e que eu gosto muito. Tá, ali tem a foto de divulgação, tá? E vamos lá, iniciando no tema aqui, questão do contexto histórico, tá? A gente vai falar sobre os veículos elétricos, mas por que eles chegaram nos nossos condomínios? Então, dos combustíveis fósseis, que é o combustível mais antigo que se utiliza no planeta, tem uma série de problemas relacionados a eles, que são, por serem fontes não renováveis, demoram milhões de anos para eles se formarem, a questão da poluição e a dependência dos países extratores de petróleo, que a maioria deles está ali no Oriente Médio, que são países ali que ocorrem guerras. Vamos lá. Então tá. Questão do problema relacionado à poluição. O uso dos combustíveis fósseis se iniciou na Revolução Industrial, na Inglaterra, a partir de 1760, e o combustível utilizado naquela época era o carvão mineral, que é diferente desse carvão vegetal que a gente usa para fazer churrasco, que ele é extraído de minas. E ele é um combustível abundante no planeta, mas é um calorífico, mas é altamente poluente. Tá? Então, os problemas relacionados ao efeito estufa, formam-se uma série de gases em volta do planeta e o calor entra pelos raios solares e ele tem dificuldade de sair, como uma estufa de plantas aí que pode ter o lado positivo, mas para os seres humanos impacta numa série de malefícios. Aumento da temperatura global, derretimento das geleiras, aí causam tempestades, furacões, enchentes e uma série de coisas. Outra problemática relativa aos combustíveis fósseis. Tá? Já de longa data se busca alternativas viáveis aos combustíveis fósseis, especialmente também por conta dos países extratores. A gente vê ali no meio da ilustração, que é um barrilzinho de petróleo, que a grande parte, os países mais extratores, são ali... Boa noite, doutora. Boa noite, boa noite. A doutora Jéssica chegou aqui. Boa noite a todos. Não quero atrapalhar, doutor, pode ter certeza. Não, então tá. Seguindo aqui. Ali o que são os países do Oriente Médio que são extratores desse petróleo, na sua maioria? Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Emirados Árabes, Iraque, Catar. Então são países que ocasionalmente se envolvem em guerras e tem muita alteração no preço do petróleo, que aí acaba atingindo todo o consumidor. Vamos lá. Aqui, olha que legal, gente. Esse slide aqui, ó, eu me empolguei bastante. Muito embora o Brasil seja um país em desenvolvimento, não é um país rico, mas tivemos aqui grandes iniciativas em busca de alternativas aos combustíveis fósseis. Em 1974, ou seja, já há mais de 50 anos atrás, um cara chamado João Gurgel, que era dono de uma fábrica de veículos de mesmo nome, do sobrenome dele, Gurgel, ele apresentou um protótipo de um veículo elétrico. O nome do veículo era Itaipu E150, que era produzido na fábrica de Rio Claro, no interior de São Paulo. É um protótipo, obviamente foram produzidas 27 unidades naquela época, ele tinha uma autonomia de 50 km e a recarga de bateria, ela durava cerca de 10 horas. Olha que interessante a imagem desse carro, como é um carro futurista para 50 anos atrás, e aqui as baterias tradicionais de chumbo que eram utilizadas na época. Ele carregava 13 baterias. Aqui na parte traseira do carro estão dispostas 5 baterias. Esse cara aí seria como, vamos fazer uma comparação, uma brincadeira aqui, como o Elon Musk brasileiro de 50 anos atrás. Tá? Vamos lá, seguimos aqui, ó. Outra iniciativa de combustíveis alternativos ao petróleo que ocorreu no Brasil foi o álcool, né? O etanol. Hoje em dia nós chamamos de etanol. Na época era chamado simplesmente de álcool. Foi em 1979, tá? É um veículo da Fiat, o Fiat 147, e ele foi produzido comercialmente, em grande escala. Ele ganhou o apelido de cachaçinha. Olha na foto ali que bacana, pessoal, ali, ó, a foto do cachaçinha tem um adesivo ali, ó, movido a álcool. Então, mais uma vez, o Brasil como pioneiro aqui.
O projeto foi impulsionado pelo governo, na época, Programa Nacional do Álcool, em uma resposta à crise do petróleo, e era considerado uma inovação tecnológica na época. Então tu já vê como já temos crises em relação ao petróleo desde muitas décadas atrás. Os veículos a etanol são produzidos através da cana-de-açúcar, que é um combustível renovável, comumente utilizado no Brasil até os dias de hoje, e em menor escala também em outros países no mundo, como na Índia e nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, o álcool é fabricado nem sempre da cana-de-açúcar, mas também do milho. Tá? Vamos lá, vamos lá. A opção global, veículos elétricos. Tá, teve, aqui ó, desde então o mundo segue engajado em busca de alternativas aos combustíveis fósseis, porém nem todos os países têm a possibilidade de produção de álcool em grande escala. Tá? O álcool da cana-de-açúcar ele demanda um clima tropical, clima quente e grandes áreas para plantação. Nem todos os países têm isso. Tem países que têm clima frio, tem países que têm pouca área de plantio. E aí se incentivou mais, os fabricantes de automóveis passaram a investir seus projetos em veículos elétricos, em grande escala, por ser uma energia mais limpa, menos poluente, especialmente quando a energia elétrica é produzida através de fontes hidráulicas, eólicas e solares. Aqui do lado tem uma imagem, não sei se vocês vão conseguir ver ali, uma hidrelétrica, um catavento, que é um gerador de energia eólica, e umas placas fotovoltaicas, que é considerado uma energia limpa, né, de fontes naturais. A energia solar pode ser produzida por usinas nucleares e também pelas termoelétricas, que daí é a pior de todas, porque a gente volta à história do combustível fóssil, né? Aqui em Capivari de Baixo, próximo a Tubarão, tem uma grande usina termoelétrica chamada Jorge Lacerda. Vamos lá. Mas o ideal é que o veículo elétrico seja alimentado com energia proveniente de fontes naturais. A evolução da frota mundial, em grande escala. Em 1997, a Toyota, empresa japonesa, ela lançou o Prius. O Prius é um carro que a gente vê nas ruas até hoje. Ele é um veículo híbrido não plug-in. Ele é alimentado através da frenagem, ele tem uma bateria auxiliar. Ele roda com combustível, gasolina e também essa bateria auxiliar. Então, reduz o consumo do combustível, da gasolina, e ele é alimentado através da frenagem, da aceleração, sem necessidade de ligação em tomada. Em 2006 surgiu a Tesla, que é uma empresa americana, mundialmente conhecida, com a proposta do carro 100% elétrico. E atualmente todas as montadoras tradicionais produzem algum modelo elétrico e híbrido. Porém, diversas fabricantes chinesas dominaram o mercado dos veículos elétricos e exportam para o mundo todo. O que nós vemos comumente aqui é o BYD e o GWM. O BYD é o mais comum, é o Dolphin, e o GWM é o Raval, né? São carros bem conhecidos nas nossas cidades aí, nos nossos condomínios. Chegamos aqui no foco da nossa apresentação, que todos querem ver. O novo paradigma dos condomínios. Chegou aqui na questão dos nossos condomínios. Diante dessa mudança de paradigma, que é sair do veículo a combustão, a gasolina, a álcool, para a utilização do veículo elétrico plug-in, que necessita de carregamento, trouxe uma série de questões que precisam ser pensadas, de modo que possam ser inseridas nos nossos condomínios, com segurança, cobrança justa da energia consumida, que é o que se espera, que quem pague pela energia é o proprietário do veículo e não toda a coletividade condominial. E também um padrão estético, dentre outras questões que se busca no condomínio. Vamos lá. A regra jurídica e o fato. Tá? Como bem sabemos, aqui na nossa área jurídica, via de regra, primeiro surge o fato e depois ocorre a regulamentação. Isso aí é bastante comum em todas as áreas e dessa forma também ocorreu com o carregamento dos veículos elétricos em condomínio. Em um passado recente, não tinha regulamentação nenhuma e os condomínios permitiam que o morador, o proprietário do veículo, puxasse um cabo, uma extensão do medidor do condômino, do reloginho de luz, para carregamento do veículo. Nós sabemos que hoje, pela diretriz dos bombeiros, isso não é mais permitido. Dentre outras práticas, né? Aí, aqui, ó, como ilustração, aqui, como uma brincadeira, a regra jurídica e o fato, coloquei uma imagem aqui da nossa deusa da justiça, a Têmis, que eu chamo de Teminha, que muito, embora ela tente buscar o equilíbrio, ela tem a espada na mão. Então, se alguém fugir da regra, tem a sanção ali para ferir. Vamos lá, gente. A situação atual da legislação. Até o momento, a legislação brasileira é omissa em relação ao tema, com exceção, é claro, dos julgamentos esparsos, dos julgados, tá? Da jurisprudência, que também são fontes de direito que podem balizar o nosso encaminhamento jurídico. Aqui do lado é um print do nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que noticiou ali no site do TJC, Justiça suspende o uso de carregadores de carros elétricos em garagem de prédio. Isso ocorreu aqui em Florianópolis, tá? Que parece que o síndico não fez a aprovação assemblear como deveria. Eu também não quero comentar o caso, né? Porque eu não estou muito por dentro. Mas houve uma liminar suspendendo a utilização desses carregadores. Tá?
Inclusive, esse caso aí, me parece que o defensor do condomínio é um dos nossos colegas comissionados aqui. As regras inseridas no Código Civil também são fontes de direito em relação ao direito condominial e direito de vizinhança. Se aplicam e devem ser respeitadas, se forem inerentes ao caso concreto. Trouxe algumas exemplificações aqui. Código Civil. O artigo que fala do direito de vizinhança ali, ó. Tá? Que o proprietário tem o direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, sossego e saúde provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se o morador, ele pega, o morador do andar baixo ali, primeiro e segundo andar, ele bota uma extensão no apartamento dele, joga o fio pela janela para abastecer o carro que está lá embaixo na garagem. Isso, evidentemente que não pode, porque contraria uma regra do direito civil que coloca a segurança dos condôminos em risco nessa situação específica. O artigo 1336, que fala do direito de condomínio, dos direitos do condômino, ele individualiza para o condômino aqui. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Então é uma determinação particular ao condômino. Então, o condômino, se quiser instalar o sistema de abastecimento, deve fazê-lo cumprindo as normas técnicas, em conjunto com a administração do condomínio, com a autorização assemblear, ART, RRT, tá? Não de maneira isolada. E tem o inciso 4 ali, não utilizar da edificação de maneira prejudicial ao sossego, saúde, salubridade e segurança. Repetindo o que tratava ali do direito de vizinhança, só que aqui na parte condominial. O artigo 1342, ele não fala do condômino individualmente, ele fala do condomínio como um todo, da administração. Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos ali, obras em partes comuns. Isso aí não é absoluto, não é uma regra, um artigo que se aplica a todas as obras. Tem obras necessárias, tem obras úteis, mas de uma forma geral, obras em partes comuns, em acréscimo as mais existentes, se precisa fazer utilizando esse quórum aí de 2/3, tá? Vamos lá, gente. Aqui, ó. Diretriz Nacional do Corpo de Bombeiros. Teve uma reunião dos comandantes dos corpos de bombeiros de todas as unidades federativas dos estados do Brasil, chamado Liga Bom, que é a Liga dos Bombeiros Militares, tá? E eles, reunidos, conversaram, deliberaram e fizeram essa diretriz, que foi publicada em agosto de 2025. Tá? A diretriz são recomendações, orientações para as edificações novas e já existentes, que queiram instalar ou que já tenham instalados os carregadores de veículos elétricos. Que a diretriz ela dá a denominação técnica de SAVE, Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos. Algumas das recomendações aqui, tá? São exemplificações de recomendações previstas na diretriz. A instalação dos chuveiros, tá? E detectores de fumaça. Isso aqui, essas recomendações são para edificações já existentes, prédios que já estão edificados funcionando, tá? Então tem os sprinklers, que é esse que tem na imagem ao lado, e o detector de fumaça é uma das recomendações ali da diretriz. Um plano de gerenciamento de risco, obviamente, um estudo da carga elétrica, da edificação, das rotas de saída, tudo isso tem que ser feito por um engenheiro habilitado. A terceira recomendação ali, adequação conforme normas técnicas já existentes, que são as NBRs, tá? Aí tem NBR, tem 3 citadas ali, 5410, 17019 e a 61851/1, tá? Que são relativas às instalações elétricas. Outras recomendações aqui, tá, gente? Utilização apenas dos modos de recarga 3 e 4. Eu já tive em algumas assembleias de condomínio conversando com o pessoal da área técnica, que são engenheiros e pessoas que mexem com eletrificação. E a recomendação que se dá é que sejam utilizados os carregadores de recarga do modo 3, o semi-rápido. Tem ali o AC e DC. Tá? Eu até brinquei com o engenheiro, perguntei se era antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o AC é corrente alternada e o DC é corrente contínua. Sendo que o semi-rápido, o modo 3, ele pressiona menos a bateria, coloca ela a um risco menor de combustão, de deterioração, tá? Até preserva mais a bateria, o carregador mais lento, e coloca a um risco menor a edificação. Então, embora haja permissão para os dois, do técnico que eu conversei, ele falou que o 3 ele entendia por mais seguro. Tá? Bom, previsão de pontos de desligamento manual, tá? Que são disjuntores, em até 5 metros do carregador, tem que ter um disjuntor para se houver algum problema se fazer o desligamento manualmente. Identificação e proteção dos disjuntores. Identificação é mesmo etiquetas, placas, tem que ser tudo identificado. Vaga de carregamento, disjuntor, vaga número 10, disjuntor que desliga a vaga número 10. E as proteções são os... como é que a gente chama?
estabilizadores e fusíveis, tem uma nomenclatura própria para isso na parte técnica, tá? Mas são capacitores de proteção. Vamos lá, mais algumas recomendações da norma técnica. Afastamento mínimo de 5 metros da rota de saída de emergência, rota de fuga, tá? Então, é evidente que uma rota de fuga, você não pode ter ali uma obstrução e nem um veículo carregando, porque se houver um problema no carregamento com esse veículo e ele estiver na saída, na rota de fuga, é prejudicial, perigoso, né? Mais uma vez ali fala da sinalização dos pontos de recarga, pontos de desligamento, tem que estar tudo muito bem sinalizado. Necessidade de ventilação natural ou extração mecânica. Outro ponto polêmico aqui são a instalação do sistema de abastecimento em garagem de subsolo. Por quê? Porque a ventilação natural ela é muito baixa e teria que fazer uma ventilação forçada, que a diretriz ela denomina como extração mecânica, que nada mais é do que uma ventilação forçada, tá? Por último aqui, em relação à diretriz, ela estabelece que o prazo para ajuste das instalações elétricas é de 180 dias, tá? Por óbvio que as unidades federativas, o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, ele pode fazer os ajustes e a normativa local, mas a diretriz ela é conclusiva, de que essas questões elétricas devem ser adequadas no prazo de 6 meses, tá? Que vai findar em fevereiro de 26. Tá? Então a recomendação é que os condomínios contratem escritórios de engenharia ou que lidem com questões de instalações elétricas, façam um estudo técnico caso a caso e façam as adequações. Se não for possível fazer, o condomínio pode solicitar o desligamento temporário dos carregadores. E também, não sei, daí você pode pedir mais prazo, aí cada síndico tem que tomar a postura que entender indicada para a sua coletividade. Vamos lá, implicações jurídicas da diretriz. Tomar um golinho de água aí. Mesmo que a diretriz não se trate de lei ou decreto, não é do Poder Legislativo, nem de uma autoridade executiva, por óbvio, se recomenda o acatamento das orientações. Sendo que em caso de descumprimento e um eventual sinistro, poderia implicar uma negativa de indenização de uma seguradora, se as diretrizes dos bombeiros não tiverem sido acatadas pela edificação. E até possibilidade de responsabilização do síndico. Tá? Vamos lá. Potencial de risco das baterias. Os acidentes, muito embora os acidentes com veículos elétricos sejam raros, são extremamente raros, tá, gente? O potencial de gravidade em caso de sinistro é bastante elevado. Uma vez que uma bateria, essas atualmente utilizadas são de íon de lítio, e elas vierem a incendiar, ela entra em autocombustão. Se tem uma perfuração nela e ela entra em contato com ar, ela começa a se queimar, uma autocombustão. Ela gera um aquecimento de cerca de 1000 graus Celsius. Então, uma temperatura bastante elevada. Para um metal, que é o cobre, que é utilizado para fiação, ele entra em fusão, eu acho que é 1085 graus Celsius. Então, ele chega quase a derreter um metal. Tá? Então, é uma temperatura muito elevada. Então, esse que é o que gera um pouco de receio, é que mesmo que os incidentes sejam raros, tem que estar muito bem controlado para evitar danos à edificação. Dependendo do local e do tempo de exposição, pode causar danos estruturais na edificação, tá? Um eventual incêndio. Estamos chegando aqui na conclusão aqui da nossa apresentação, gente. Um breve olhar para o futuro, o hidrogênio, tá? A tecnologia não para por aí, já estão sendo produzidos veículos com motor alimentado por hidrogênio. E o subproduto da combustão, da reação química, é a água, H2O. Tá? É uma alternativa bem mais segura e menos poluente. Mas isso aí são protótipos, até se popularizar, até virar realidade, vai demorar um pouquinho. Eu lembro que na década de 80, quando a gente via aquele filme De Volta para o Futuro, lá do Marty McFly, a gente achava que no ano 2000 a gente ia estar com skate voador. Né, doutora Jéssica? A doutora Jéssica pegou um pouquinho de fila para vir hoje aqui. Se tivesse um skate voador, a gente chegava mais rápido, mas ainda não temos. Então, por enquanto, temos que nos contentar com os combustíveis alternativos que temos aí, que é o álcool, que é essa bateria aí de íon de lítio, e em breve, quem sabe, chega o hidrogênio por aqui. Tá? Eu quero fazer um agradecimento especial à nossa presidente, doutora Jéssica Chielli, que me convidou gentilmente aqui para fazer essa apresentação para todos os colegas, doutor Paulo, doutor Alexandre e os que estão online também, pela atenção, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição de todos. Tem ali os contatos, ali, Instagram, celular. É isso aí, gente. Obrigado. Maravilha. Muito obrigada, doutor Fábio, pela disponibilidade. Prontamente conversei contigo e já tive a resposta imediata da participação. Esse engajamento é importante para a nossa comissão, mas ainda com um tema tão relevante que é essa parte do carregamento elétrico, né, dos carros elétricos.